As preocupações habituais de um 9 incluem substituição de necessidades essenciais por sucedâneos não essenciais. As coisas mais importantes são deixadas para o final do dia. Dificuldade com decisões. Concordo ou discordo? Quero ou não quero estar aqui? Agir pelo hábito e pela repetição de soluções familiares. Ritualismo. Dificuldade em dizer não. Contenção da energia física e da raiva. Manutenção do controle por meio da teimosia e da agressão passiva. Um modo de prestar atenção que reflete a posição de outras pessoas, o que pode levar a dificuldades em manter uma posição pessoal, mas também ao desenvolvimento de um talento especial, para sentir a experiência íntima dos outros, semelhante ao ponto 2, o da dor. 9 se sentiram negligenciados quando crianças e, por conseguinte, formaram o hábito de desconsiderar suas próprias necessidades essenciais. Eles descrevem situações de família que vão desde serem negligenciados pelo ofuscamento por outros irmãos a serem ignorados ou atacados quando lutavam por suas próprias ideias. O que é comum a todos esses protótipos infantis é a sensação de não serem ouvidos quando apresentavam uma opinião e a percepção de que demonstrar raiva abertamente não contribuía para que sua opinião fosse ouvida. Tive pais muito amáveis, mas observava meu irmão mais velho, que era o rebelde da família e que não recebia nem atenção nem amor por causa de seu comportamento. Então, entendi que, se eu agisse conforme eles queriam, eu receberia amor. Lembro-me de uma vez quando eu tinha por volta de 3 ou 4 anos, em que fui abraçado com tanta força por minha mãe que me senti sufocar contra o seu casaco. Era como se houvesse apenas 2 opções: debater-me e ser largado, ou amolecer em seus braços. O que fiz foi prender a respiração e me deixar levar. Por fim, fiquei tão ligado em fazer o que meus pais queriam, que se eu dissesse não a eles, eu era capaz de sentir a frustração deles dentro de mim. O desejo de um mediador de manter a paz resulta muitas vezes de estar preso entre facções opostas. Por que tomar partido quando você pode ver que a opinião de todos os outros tem seu valor? Por que dar uma opinião própria quando ninguém vai mesmo escutar? Era o diabo se você fizesse, e o diabo se você não fizesse. Eu era o mais novo de 4 irmãos, e se eu fizesse o que meus pais queriam, meus irmãos caíam em cima de mim. E se eu fosse atrás de meus irmãos, então meus pais não me davam a mínima. O jeito mais fácil era ficar escondido, não tomar nenhum partido e ficar lá sonhando acordado, até que todo mundo tivesse ido embora. Lembro-me uma vez em que me castigaram me colocando sentado numa cadeira de frente para um canto da parede. Eu ainda estava lá horas depois, quando minha mãe se lembrou de mim, e naquela altura eu já estava tão dentro de mim mesmo que poderia ter ficado lá o dia todo. Crianças novas se resignaram com o fato de não poder mudar a situação da família. Elas aprendem a se distanciar, a amortecer seus sentimentos com pequenos confortos físicos, a ficar de fora até que outro alguém tome a iniciativa. Meu pai tinha muita energia e muita inteligência e se relacionava melhor quando se sentia adorado. Minha mãe tinha muitos problemas pessoais e pouquíssima energia para as crianças. Parecia que o seguro era escapulir na surdina, sem ser notado, e deixar todo mundo confortável para que eu fosse também incluído. Sempre houve a sensação de ir pelos outros, não porque eu realmente quisesse, mas porque os pontos de vista deles falavam mais alto que os meus. O ponto de vista do mediador é mais bem explicado por sua posição no vértice do triângulo interno do Eneagrama. Com uma perna fincada na imagem e na conformidade,
3, e a outra enraizada no anti-autoritarismo, 6, o ponto 9 está preso num conflito entre querer a aprovação dos outros e querer obedecer. O ponto 1, que é uma de suas asas e que é a posição do menino e da menina bonzinhos do Eneagrama, e o ponto 8, que é a sua outra asa e que representa o menino e a menina mauzinhos, intensificam o conflito de querer ser correto e de querer ir contra as regras. Diz-se que 9 adormeceram para si mesmos porque a tendência de sua atenção é se concentrar na questão de concordar com a visão alheia ou discordar dela, em lugar de procurar uma posição pessoal. Se um 9 se compromete a uma posição, isso estimula a preocupação interna de alienar os outros e, portanto, de ser abandonado ou ainda a preocupação de se submeter a outros e, portanto, de ser controlado. A criança 9 tentou resolver o dilema de aquecer ou de rebelar, não escolhendo nenhuma opção. 9 tendem a se plantar no meio de uma escolha em vez de brigar, de se retirar ou de tentar influenciar a decisão de forma direta. Eles parecem concordar, porque não disseram diretamente não, mas intimamente ainda podem estar tentando se decidir. Dizer não diretamente significa ter tomado um partido, e 9 estão engajados em ver todos os lados de uma questão, de modo a não ter de escolher. Eles podem parecer concordar, mas na verdade estão simplesmente esperando ver como os outros resolvem a situação. Gostaria de saber como cada um deles vai definir sua posição. Enquanto isso, o 9 vai esperar para ver. Sempre haverá tempo, sempre haverá o amanhã. Sem um motivo forte, não há força motriz para inclinar as decisões numa direção ou noutra. Sem uma posição firme, sempre há tempo para os problemas se resolverem por si mesmos. 9 são capazes de retardar o fim de uma discussão, entrando em devaneio e parecendo totalmente distante dali. Dessa forma, um mediador é capaz de concordar com todo mundo sem correr o risco de tomar partido. A ansiedade que 9 sentem com suas escolhas pessoais é amenizada com o estabelecimento de rotinas. Uma vez que estabeleçam uma programação, 9 são capazes de acordar de manhã sabendo exatamente o que têm que fazer, sem se defrontar com uma escolha. Passam de uma tarefa para outra, seccionando a quantia suficiente de atenção para a realização do trabalho, sem ter de pensar a respeito. Quando agem por hábito, 9 dizem que estão no automático, como sonâmbulos, que passam pela vida sem querer escolher. Não há o problema de ter de escolher, porque a coisa seguinte que fazer já está programada e considerada, mas ao mesmo tempo em que cumprem a tarefa, 9 podem estar inteiramente tão preocupados com outros pensamentos que se tornam esquecidos do ambiente que os cerca. Eles adormecem ao volante no sentido de que, enquanto operam, estão tão dormentes ou tão preocupados em refletir sobre assuntos pessoais não resolvidos que é necessário um esforço externo para desviar a atenção deles para qualquer coisa que não faça parte da rotina. O pecado mortal da preguiça é atribuído a 9, porque seus hábitos se destinam a drenar energia e atenção para fora daquilo que lhes é essencial na vida. O meio mais fácil para um 9 se esquecer de si mesmo é abandonar a atenção a um hábito viciador, que pode variar da necessidade de narcóticos ou de álcool, ao entorpecimento pela TV, à tagarelice e aos pequenos confortos da vida. 9 são capazes de esquecer o que é mais precioso para eles na vida se sua existência for definida por um hábito que se tornou tão forte que não sabem pensar em nada além dele. A maioria dos 9
têm um repertório elaborado de maneiras de esquecer suas verdadeiras prioridades e são capazes de recusar furiosamente abrir mão deles. Para um 9, abrir mão de um substituto não essencial, tal como o hábito de comer ou um vício de assistir TV, significa abrir mão de uma forma previsível e confortável de desviar a atenção da necessidade de lembrar aquilo que realmente ele ou ela quer da vida. Muitos 9s criam substitutos de alto nível para as verdadeiras prioridades. Por exemplo, um pediatra que é 9 tem há anos alimentado o sonho de iniciar uma clínica de atendimento rápido para o tratamento de crianças doentes. Diz que se permitiu ser desviado ano após ano de seu objetivo, envolvendo-se permanentemente no cuidado de crianças dentro da estrutura existente no hospital. Suas digressões foram às vezes salvadoras de vida, mas ao fim de cada dia, durante todos aqueles anos, ele se lembrava de seu sonho e percebia quantas vezes se deixara afastar da pilha de papéis em sua mesa que tinham que ver com sua verdadeira prioridade. Um atalho criativo leva anos para se esgotar e pode gerar benefícios compensadores por si próprio. 9s têm energia e são produtivos dentro de uma estrutura que os faça se sentirem seguros. Mas se uma atividade é não essencial, no sentido de ser secundária em relação a uma necessidade profundamente sentida, então ela inevitavelmente produz a sensação de que se perdeu o que é mais importante na vida. 9s dizem que entram no automático quando aprendem uma rotina e então desviam a energia extra para passatempos de pouco valor. Interesses secundários com frequência recebem tanta atenção quanto os que estão no centro da vida emocional ou profissional. E o que é mais importante é deixado de lado ou empurrado para o final do dia laborioso. Uma vez um hábito seja estabelecido, um 9 pode parecer ativo e mentalmente presente, mas na verdade pode apenas ter cessionado a atenção suficiente para fazer o trabalho. Para 9s, é como se o hábito fizesse o trabalho. E eles só precisassem acordar, tendo de prestar total atenção, quando algo espetacular se impuser a eles ou quando perceberem que foi um erro cometido. Trabalho há anos como impressor e posso operar prensas de alta velocidade apenas com uma fração de minha mente. Ao mesmo tempo em que uma operação de vulto está se processando, estou verificando todos os detalhes do fluxo do papel para um trabalho em 4 cores. Estou também fazendo um monólogo interior que pode ser tão irresistível quanto uma conversa cara a cara com as pessoas que estão falando dentro de minha cabeça. Passo por todas as lembranças que essa conversa traz de volta e, ao mesmo tempo, acompanho o movimento de pessoas passando pela oficina e me recordo das 15 outras coisas que preciso fazer no dia. No final, é como se o papel se imprimisse a si próprio e eu não estivesse ciente do que estou fazendo. Posso me sentir abarrotado por dentro e a sensação de estar cheio de muitas coisas para fazer e todas elas parecem igualmente importantes ao mesmo tempo. A gente está carregando o peso delas todas e como a gente se sente responsável por fazer tudo, a gente fica empacada e não consegue começar nenhuma delas. Posso estar fazendo compras e, ao mesmo tempo, repassando uma lembrança que pode ter tanta força que acabo me esquecendo do extrato de tomate de que preciso, mesmo que as latas estejam bem à vista na prateleira do supermercado. Depois, a fila do caixa, onde sou capaz de ficar devaneando a ponto de, junto com os pensamentos quase audíveis em minha cabeça, empacotar as compras, pagar e ir embora. Mas esquecer os sacos das compras. Aí, de repente, me vejo dirigindo para casa pelo caminho mais longo,
porque esse era o caminho que eu fazia quando ia da loja para o meu antigo apartamento. São 15 minutos a mais, mas eu já fiz a curva e entrei na minha velha autoestrada e me acomodei àquilo que tenho de pensar. Não importa o que seja. Estruturar pode ser um salva-vidas para um 9 que esteja pego pela indecisão de ter de fazer uma escolha importante. Com uma estrutura bem elaborada, um 9 pode continuar em ação, porque as opções são direcionadas de fora. Um bom programa acadêmico ou as necessidades de um amigo vão tirar a atenção do 9 do pensamento obsessivo e ajudar o 9 a reenfocar sua atenção, porque a pressão constante de ter de escolher foi eliminada.